A sexta pergunta: o que está acontecendo agora nos bastidores dos governos mundiais? Muita coisa. E nós não sabemos nem da metade da missa, porque muita coisa não cai na mídia. Muita coisa, quando chega para a gente, já foi resolvido. Um novo estudo realizado em escala global conclui que a grande maioria das pessoas estão prontas para abraçar um governo global, na esperança de que ele consiga salvar a humanidade de catástrofes e grandes ameaças. Ao mesmo tempo, pastor, que interessante, ao mesmo tempo que cada país fica mais nacionalista, ou seja, defender os interesses da sua nação, ao mesmo tempo que as pessoas estão defendendo esse espírito de nacionalidade, como o Brasil, como alguns países até da Europa que saíram da União Europeia, países que estão voltando, ao mesmo tempo que eles querem valor para o seu país, eles entendem, isso é pesquisa, que se houver uma liderança acima deles, que saia do poder do seu governo local, que é transitório e passageiro, que tome decisões por interesse mundial, ele se submete à prova. Quer dizer, eu tenho interesses no meu país, mas tem coisa que está fora da minha alçada sozinho. E engraçado é que você estuda Daniel no capítulo de número 2, Daniel no capítulo de número 7, Apocalipse capítulo 13, Apocalipse capítulo 17, você vê justamente a resposta para isso. No capítulo 2 de Daniel, você vai ver a estátua, mas chegando ao final, para não perder o tempo com ela, os pés são parte barro e parte ferro. E são 10 dedos. Então fala como semente humana. Quer dizer, parte barro, cada dedo está no seu lugar. Mas eles são unidos por um propósito, que é a ideologia de ferro. Só que o barro é a humanidade, o ferro é o governo. Serão unidos por um propósito maior. Não quer dizer que será um governo com um presidente só no mundo. A Bíblia não fala isso. Serão unidos por um propósito maior, e isso tem sido apontado por pesquisas. O levantamento foi realizado pelo Instituto da Fundação Desafios Globais, com sede na Suécia. Foram entrevistados 8.100 pessoas de 8 países que reuniram metade da população mundial, como, por exemplo, Austrália, Brasil, China, Alemanha, Índia, África do Sul, Reino Unido, Estados Unidos. E as pessoas querem um governo mundial. Eu quero meu presidente, meu primeiro-ministro, mas acima deles, nós precisamos de um governo mais forte, que, no momento certo, interfira quando o mundo precisar. E esse momento certo será a hora que o mundo entrar no caos, justamente por causa da Terceira Guerra Mundial. O mundo estará no caos, ninguém sabe mais o que fazer. Aí entra esse personagem para unir os governos mundiais. Por um propósito maior, porque a bolsa quebrou. Por um propósito maior, porque a economia está falida. Por um propósito maior, porque os bancos caíram. Por um propósito maior, porque a política está um caos. Por um propósito maior, porque tem religião demais no mundo e cada um fala uma língua. Então alguém vai colocar-se à disposição com o apoio de todo mundo, com o apoio de 10 reinos por um tempo. Quer dizer, é transitório o momento dele. E vai falar, eu tomo a decisão a partir de agora. Todo mundo fala, eu apoio. E esse moço chama Anticristo. O palco está sendo armado, queridos. Eu leio Política Externa já faz anos. Todos os dias eu acompanho o jornal, pelo menos 1 hora pela manhã. Porque eu estou antenado com o que está acontecendo. Eu estou vendo, lendo, pesquisando, já faz anos. É um olho no gato, outro no peixe. Porque eu sei que vai acontecer. Eu sei que está se aproximando. Mas o Deus que guarda a sua igreja também não dormir, também. Na média, cerca de 3/4, ou seja, 71% do público em geral deseja a criação de uma nova organização supranacional para tomar decisões globais sobre as principais ameaças à humanidade. Imagine, hoje você já tem 71% que quer isso. Hoje. Quando a casa cair ou o caos ficar pior, porque foi, quer ver um exemplo como a gente muda de opinião? Se você me dissesse, há 2 anos atrás, que o Bolsonaro ia ser presidente aqui, quem é que acreditaria, irmão? Só ele. Quem elegeu o Bolsonaro? O antipetismo. Foi um movimento que nasceu em todos os lugares para revolta contra a política.
E a pessoa que teve o discurso que se encaixou nisso, ela foi eleita. Vai acontecer a mesma coisa. Vai se desgastar a questão da opinião pública, a questão de governos, a forma antiga da política. Tudo vai se desgastar. Então, as pessoas vão fazer uma opção, por necessidade. É aí que entra o anticristo, com o argumento certo. Pessoa preparada para aquilo, oratória que convencerá multidões. Hitler, quando falava, as crianças, ouvindo o rádio, choravam. Ele tinha um poder enérgico. Ouça os áudios para você ver. Assista os documentários. Ele gesticulava. Ele tinha uma voz vibrante. O anticristo será maior ainda. O poder de argumentação, de convencimento, as pessoas vão desejá-lo. Ninguém será enganado. Pobres, ricos, livres ou escravos, todos darão a ele o poder. Unânime. Mas estão sendo massa de manobra de um sistema. Será que existe alguma chance disso acontecer? Do que eu estou falando acontecer? De uma ONU melhorada? De uma OTAN melhorada? De uma fusão da Europa que está em causa agora, mas a gente não interpreta a Bíblia agora, olhando para o agora? É possível. Olha o que a Bíblia diz. E vi subir da terra outra besta. Apocalipse capítulo 3, a segunda besta. E tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro e falava como dragão. Eu resumi o texto e coloquei o texto-chave. E faz que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou na sua testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome. As pessoas vão desejar. Coloque em mim. E ninguém será enganado. E não pode ser um chip qualquer. Que as pessoas que introjetem você de forma enganosa. Porque a prisão espiritual, ela é mental. Qual a diferença, irmãos, de quem serve Satanás e quem serve Deus? Consciência. Então as pessoas não é pegar uma pessoa forçadamente e colocar ela na parede, aí vem alguém com a seringa e toma-lhe chip nela. E aí toma-lhe chip, toma-lhe chip. A pessoa fica com chip, eu já sou de Satanás. Não. Eles vão desejar. O mundo estará um caos tão terrível que eles vão desejar, pastor Zé, tomar uma chipada. Tudo está sendo construído nessa direção, moço. Eu estou falando isso, não é baseado de ontem para hoje, não. Eu estudo escatologia há 21 anos. Quando eu comecei a falar da manipulação, do arrebatamento da igreja com a questão de extraterrestres, as pessoas, aonde eu estava, não tinham ouvido ninguém falar sobre isso. Hoje todo mundo fala, depois da internet, irmão, todo mundo é sabido. Mas antes tinha que ler, antes tinha que pesquisar. O que está acontecendo agora nos governos mundiais? Coisas que nós nem imaginamos. Acordos que nós nem imaginamos. Mas tudo numa direção para cumprir aquilo. As coisas estão se fechando de tal forma que a cada dia que eu leio sobre tecnologia, a cada dia que eu leio sobre ufologia, a cada dia que eu estudo as profecias, eu vejo que é como se o ponteiro está batendo. Dia e hora ninguém sabe. O dia, a hora ninguém sabe. Mas os sinais estão muito próximos, irmão. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado.